Olá, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer alguns pontos sobre essa pandemia. Na verdade, o Átila já fez vídeos excelentes sobre o tema e ele tem propriedade para falar sobre isso, mas o meu vídeo é mais voltado às pessoas da minha cidade. Eu percebi que após a primeira morte da bebê por Covid-19, aconteceu uma onda de negacionismo, de informações inverídicas, de questionamentos em torno do diagnóstico. Muitas pessoas começaram a se perguntar como a criança se contaminou, se os pais estariam doentes ou não, começaram a criar teorias da conspiração, entre outras coisas. Então eu queria esclarecer alguns pontos mais científicos em torno do tema. Então eu quero começar explicando o que seria o, o vírus, certo? E o que seria a doença provocada pelo vírus. Então, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, a doença provocada por ele se chama Covid-19. Então, o que é SARS? É a sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, essa doença surgiu em dezembro de 2019, a Covid-19. Covid significa Coronavirus Disease, ou seja, doença do coronavírus, enquanto 19 refere-se ao ano que foi descoberta a doença, certo? O surgimento do surto, que foi lá na província de Wuhan, na China, que começou a espalhar-se uma pneumonia estranha naquela província, naquela cidade. E então a OMS decretou pandemia após o vírus se espalhar no mundo. Algumas pessoas também se perguntaram por que corona. Corona, na verdade, vem do latim, né, devido à forma do vírus, mas isso é o de menos. Então, algumas pessoas começaram a criar teorias da conspiração em torno do tema. E eu vou aqui explicar algumas delas e tentar explicar de maneira científica por que isso acontece. As pessoas negam a ciência. Por que tanta gente não dá crédito à ciência? Eu tirei alguns trechos aqui da internet de algumas teorias da conspiração que foram criadas. Por exemplo, o vírus foi criado pelos chineses comunistas para alavancar sua economia. Isso aqui eu vi muitos comentários sobre isso. Então é mais uma fake news criada. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a origem do novo coronavírus provavelmente está nos morcegos. Então não é possível dizer precisamente como foi feito o primeiro diagnóstico. Não é possível dizer precisamente como foi feito o primeiro contágio. Mas sabemos que o local do primeiro contágio foi a província de Wuhan, na China. Na verdade, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Possivelmente uma contaminação que ocorreu através da degustação desses morcegos, porque lá existe o chamado mercado atacadista de frutos do mar, em Wuhan, e lá foi detectado esse surto. Então, como as pessoas costumam comer muito esses animais exóticos, possa ser que o vírus tenha origem nesses morcegos. Lá eles comem cobras, comem morcegos, comem cachorros, né? Enfim, uma infinidade de animais que a gente nem imaginaria que podiam ser, né, ingeridos. Então, grande parte das infecções virais humanas tem origem animal. Por exemplo, a AIDS, que surgiu lá nos anos 70, teve origem nos macacos, né? Entre outras que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, em 17 de março, um estudo publicado na revista Nature, que é uma das mais conceituadas, descobriu que o genoma do novo coronavírus indica que ele sofreu mutação por seleção natural. Ou seja, é impossível que ele tenha sido criado em laboratório, como as teorias da conspiração dizem. Ou seja, os caras mapearam o genoma e descobriram a origem do vírus. E ele não pode ter sido criado em laboratório, como dizem, né? Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o artigo que mostra isso para quem quiser dar uma lida. Outra coisa que foi muito perguntada mais em relação à criança, como uma pessoa da mesma casa pode ficar doente e outras não. Eu vi muito esse questionamento nas redes sociais. Simples. As pessoas não entendem uma coisa
muito simples que eu vou dizer agora. São os assintomáticos, gente. Assintomáticos é o quê? Como o próprio nome diz, são pessoas que podem estar contaminadas com o vírus, só que não aparecem, não exibem sintomas, certo? Não apresentam sintomas. Mas essas pessoas são portadoras do vírus, elas podem estar com o vírus, são contagiosas em potencial. Então, ela pode não apresentar sintomas, mas ela pode passar o vírus para você perfeitamente. Segundo a OMS, cerca de 80% das pessoas que se contaminam com a Covid-19 são assintomáticas. Então, aí onde mora o perigo. Você pode estar próximo de uma pessoa que não tenha sintomas, mas tenha a Covid-19, tenha um vírus no seu corpo. Outro questionamento que foi levantado é por que o isolamento social? Nós ainda não temos vacina para a Covid-19. Portanto, o melhor remédio hoje é a prevenção. Nesse caso, a recomendação da OMS é que quem puder, fique em casa. Algumas pessoas, infelizmente, não podem, têm que ir trabalhar. Alguns serviços essenciais, como supermercados, farmácias, têm que continuar funcionando. Mas as pessoas que puderem, devem ficar em casa. O vírus não tem perna, certo? Não tem asas. Ele é carregado por seres humanos. Então ele se locomove de pessoas para pessoas, ou de objetos que são carregados por essas pessoas. Então a melhor maneira de diminuir esse contágio, essa circulação desse vírus, é através do contato de pessoa para pessoa. Então como se faz isso? Quarentena ou isolamento social, ou em alguns casos o distanciamento social, se não for o caso de fazer nenhum dos dois, com as devidas medidas de higiene, uso de EPIs, né, de máscara, de óculos, se for o caso. Mas existe uma diferença entre isolamento social, quarentena e distanciamento. Eu vou explicar agora cada um deles. Isolamento é uma medida que visa separar as pessoas doentes das não doentes, para evitar justamente a propagação do vírus. O isolamento ele pode ocorrer em domicílio ou em ambiente hospitalar, conforme o estado clínico da pessoa. Então essa ação pode ser prescrita por um médico ou agente de vigilância epidemiológica e tem prazo máximo de 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus. Porém, o isolamento também pode ser de livre e espontânea vontade. A pessoa pode simplesmente se isolar porque sabe dos riscos que está passando e dos riscos que seus familiares também podem estar passando. Quarentena. Antigamente vinham navios de fora do país que as pessoas eram obrigadas a ficar 40 dias dentro desse navio até poderem sair, para justamente diminuir o risco das doenças se espalharem. Então por isso que o nome é quarentena, ou seja, 40 dias. Mas não necessariamente nós temos que ficar 40 dias, óbvio. Algumas doenças têm um período de incubação diferente de outras. Como eu falei, no caso da Covid-19, o período de incubação é 14 dias. Então, quarentena é o isolamento total ou a restrição de atividades ou a separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a essa doença contagiosa, mas que não estão doentes, porque não foram infectados ou estão no período de incubação. Por exemplo, se você teve contato com alguém que testou positivo para a Covid-19, então é indicado que você fique 14 dias dentro de casa, inclusive com os parentes que já moram com você. Isso é quarentena. E distanciamento, o próprio nome já diz, é uma medida de segurança pessoal no qual você deve ficar distante de outra pessoa para evitar justamente o contágio do vírus. Por quê? Porque esse vírus ele viaja através de aerosol, através de espirro, de tosse. E caso essa pessoa esteja contaminada, por exemplo, se ela espirrar, o vírus pode viajar através desse espirro por até 2 ou 3 metros. E saíram estudos, que eu vou colocar aqui embaixo também, que ele pode viajar até 8 metros no máximo. Então, se você estiver além dessa distância, isso diminui as chances de você se contaminar. Claro, se ambas as pessoas estiverem usando máscara, esse risco cai para praticamente zero. Por isso é importante que você utilize a máscara. A questão da hidroxicloroquina e da cloroquina tão falada, né, entre outros medicamentos promissores da cura. Como sabemos, não existe ainda uma vacina para a Covid-19, mas pesquisadores de todo o mundo
começaram a testar alguns medicamentos que é diferente de vacina, certo? Isso é bom deixar bem claro isso, que possivelmente retardariam os sintomas mais graves da infecção. Então toda essa polêmica surgiu quando Donald Trump anunciou que a Food and Drug Administration, que é a FDA, equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, que é a Anvisa, que eles iriam liberar o uso da hidroxicloroquina, mesmo sem conclusões definitivas da eficácia do remédio. Mas tudo isso surgiu com um estudo feito com 36 pacientes, que não foi revisado por pares, não sofreu randomização, ou seja, não houve separação aleatória dos grupos, que é um fator essencial para afastar qualquer viés ou qualquer influência no resultado do exame. Não foi feito isso. Porém, Donald Trump, mesmo assim, publicou dizendo que a FDA iria fabricar esses medicamentos, né, a hidroxicloroquina. O presidente da República do Brasil também foi na onda dele, praticamente virou um médico, prescreveu para as pessoas tomaram como verdade aquilo, porque ele é autoridade, né? Então o argumento de autoridade para muitas pessoas vale muito mais do que a ciência, infelizmente. Outra falácia que eu vejo muito é a seguinte: mas esse pico que seria em março, depois em abril, depois em maio, se decida, né? Não, gente, não é a gente que decide quando será o pico da curva, né? A curva epidemiológica. Quem decide são vocês. Eu vou explicar por quê. A curva epidemiológica, essa que vocês estão vendo aí na tela, é uma curva exponencial. Ela não cresce linearmente, ela cresce de forma exponencial, certo? Então, no caso, se uma pessoa contamina 4 pessoas, cada uma dessas pessoas vai contaminar mais 4 e assim sucessivamente. Eu acho que vocês chegaram a ver, vou colocar aqui a imagem também, de como acontece essa contaminação de maneira exponencial. Essa figura que vocês estão vendo aí. Então, o pico pode mudar de acordo com a situação. Se as pessoas estiverem obedecendo o isolamento, a curva vai se achatando e o seu pico vai sendo adiado, ou seja, vai sendo deslocado a partir do momento que as pessoas vão se isolando. Então, menos pessoas vão se contaminar, o sistema de saúde não vai colapsar, certo? Em outro cenário, o pico vai ser bem mais cedo, muitas pessoas vão se contaminar em um curto intervalo de tempo. Então, isso vai colapsar os sistemas de saúde e até mesmo as funerárias, como infelizmente está acontecendo lá em Manaus. As funerárias elas não estão mais comportando o número de mortos, estão tendo que cavar valas para colocar os corpos, como vocês já viram em alguns vídeos. Então, por isso que é importante o isolamento, para evitar mais mortes e evitar a superlotação dos leitos e dos respiradores também. Por exemplo, se você se contaminar, como é que você vai se curar com todos os leitos ocupados? Então, você pode morrer ao léu, esperando algum atendimento que não vai acontecer, porque os leitos estão todos ocupados. Isso começou a acontecer na China. Eles fizeram um hospital de campanha em menos de 10 dias. Então, todos os países estão fazendo hospitais de campanha para comportar as pessoas que precisarão de atendimento ou estão precisando de atendimento. Mas por que está acontecendo toda essa onda de negacionismo por trás dessa pandemia? Não é a minha área, mas eu vou tentar explicar um pouco da psicologia por trás disso tudo. Essa onda de negacionismo ela é influenciada principalmente por ideologias políticas, mas existe uma explicação mais profunda, mais intrínseca à mente humana, e a psicologia nos ajuda a entender isso. Por exemplo, aquelas pessoas que falam: mas ninguém fala de H1N1, ninguém fala de dengue, ninguém fala de zika. Eu já li também, por exemplo, pneumonia, ninguém fala de pneumonia. A diferença, gente, é que existem vacinas e antibióticos para todas essas doenças. No caso das doenças virais, as vacinas, e no caso das doenças bacteriológicas, os antibióticos.
Então existe um nome específico para essas pessoas que você está falando de um determinado assunto e a pessoa vai lá e joga um argumento reforçando sua ideia e seu argumento também. Isso representa uma falácia, ou seja, um argumento errado. A gente sabe que está errado, mas ela pensa que está certo. Isso é chamado de non sequitur. Vem do latim, que significa não se segue. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre a Covid-19, mas alguém pode comentar dizendo assim: mas você não fala sobre a praga do Egito? Você não fala sobre a peste negra? Né? Sobre a peste negra ninguém fala, né? Que matou trocentos. Por aí. Então você percebe que a pessoa está fugindo do assunto e ao mesmo tempo tentando reforçar a sua ideia, seu argumento, de acordo com suas concepções, com suas teorias. Fica aí a dica, caso você se depare com alguém com esse comportamento, você já sabe que o problema está na mente dele. E também é um fator muito social, muito coletivo, como eu falei, né? Influências políticas. E a respeito das pessoas que persistem no argumento e você percebe que tem uma ilusão e pensa que sabe muito, mas na verdade ela não sabe quase nada. Por exemplo, você está em sua rede social tentando explicar sobre a importância do isolamento social. Você manda para a pessoa trocentos artigos científicos, vídeos de profissionais da saúde falando, da própria OMS falando, e o cara vai lá e joga um vídeo de um youtuber que não sabe nada sobre o assunto e que para ele tem propriedade no que diz. Aí você fica tipo, como assim? O que é que eu vou fazer agora? Já mandei tudo que eu poderia mandar. Então, a psicologia explica isso. Isso é chamado de efeito Dunning-Kruger. O que seria isso? O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno psicológico no qual o indivíduo, com pouco conhecimento sobre um assunto, acreditam saber mais do que outros que estudaram sobre aquele assunto, fazendo com que ele tome decisões erradas e chegue a conclusões e resultados indevidos. É o que está acontecendo muito nessa pandemia. Pessoas acham que sabem do assunto e acham que têm propriedade naquilo que dizem, só que elas não sabem quase nada, ou nada, né? Em outras palavras, são pessoas que têm capacidade de reconhecer, que não têm capacidade de reconhecer que estão erradas e pensam que sabem mais do que aquelas que realmente estudaram muito sobre o assunto. No caso, trazendo para a nossa realidade, são pessoas que estão querendo saber mais do que especialistas da OMS, do que infectologistas, mais do que virologistas, mais do que médicos, mais do que qualquer cientista que conheça o método científico. Então, uma simples pesquisa na internet, essa pessoa vai saber que está errada. Só que, não sei se por preguiça, o indivíduo vai lá e assiste um vídeo de um youtuber, que é muito mais rápido, né, para ela, do que ler um artigo científico, e até mesmo em outra língua, né? Então, depois que ela vê esse vídeo, ela acha que é PhD no assunto e vai tentar salvar o mundo, da maneira dela. Mas não é bem assim. Então, aí é onde mora o perigo. Porque uma coisa é você, por exemplo, acreditar que a Terra é plana, isso não vai matar ninguém. Você pode ir lá com seu cartazinho na rua, a Terra é plana, os iluminados estão dominando o mundo, a Terra enfim, é tudo uma mentira, o fim do mundo está próximo, o fim está próximo. Uma coisa é você fazer isso, não vai ser ofensivo a ninguém. Outra coisa é se tratando de vidas. Existem pessoas que são facilmente influenciáveis, infelizmente. Então, qualquer pessoa que ela ouvir ou ver, para ela será verdade aquilo que a pessoa está dizendo, infelizmente. Incluindo as pessoas que estão pedindo a volta do comércio e o fim do isolamento social. Ainda há uma terceira explicação, que é a síndrome de Procusto. Vou explicar o que é isso. Ela está relacionada com a negação da ciência, no geral. Por exemplo, existem pessoas que estão pouco se lixando para a ciência, para estudos. Você pode mandar várias pesquisas para ela. Ela não vai acreditar, não adianta. E ponto final, para ela. Eu vou explicar o que é a síndrome de Procusto.
O nome Procrusto significa o esticador, em referência a uma punição aplicada às vítimas, e o cara que punia dizia o seguinte: se você se destacar, cortarei seus pés. Se você demonstrar ser melhor do que eu, cortarei sua cabeça. Então, o nome desse personagem era Procrusto. Ele cortava a cabeça das pessoas e, em determinado momento, cortava os pés. Então, o reinado desse personagem terminou com... Ele terminou sendo capturado por Teseu. Teseu, que é o herói que matou o Minotauro. Então, Teseu, ele prendeu a sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés, aplicando-lhe a mesma crueldade que ele infligia aos seus hóspedes. Então, esse mito deu origem à síndrome de Procusto, que não está em nenhum manual diagnóstico clínico, mas, contudo, é um comportamento reconhecido na psicologia e na psicanálise, apesar de não ser científico. Mas eu estou trazendo para cá só para você entender do que se trata a situação. Isso também inspirou muitos dramas literários, enfim, mas trazendo para a nossa realidade, a metáfora de Procrusto, ela pode ser usada nesses tempos de negação da ciência. Os indivíduos infectados pela síndrome de Procusto, eles defendem posições extremadas ou extremistas, que ferem o bom senso ou obrigam os que estão no seu comando, ou seja, pessoas com propriedade intelectual, a se adequarem aos seus delírios, seus devaneios e sua indiferença ao sofrimento alheio. Por exemplo, um cientista chega e fala para essa pessoa que ela está errada. E ela vai negar até o fim que esse cientista está errado, que ele está sendo comprado pela mídia, que a mídia está usando ele, que a China comunista está usando ele também. Enfim, devaneios, delírios da pessoa tem origem também na mente dela. Outro exemplo que eu posso citar é famosos negacionistas da atualidade, são os terraplanistas e os negacionistas das mudanças climáticas. Temos também os antivaxxers, ou seja, os antivacinas, que eu já falei sobre isso em outro vídeo que eu fiz com meu filho Isaac Sirius. Esses últimos são muito perigosos, porque uma vez que você não acredita na eficiência das vacinas, você acaba se colocando em risco, colocando sua família em risco e qualquer pessoa que acreditar em você. Você não vai se vacinar porque acha que o governo vai matar todo mundo com as vacinas, só que é o contrário. Se você não se vacinar é que você vai morrer. Daí a gente chega aonde? Em 2020. Nós conhecemos um novo tipo de negacionista. Eu vi em alguns locais, algumas pessoas já colocaram até o nome para isso. São os covidistas. São pessoas que estão fazendo de tudo para negar que a Covid-19 seja realmente perigosa e que ela só é só uma gripezinha, que ela é só um resfriadinho, que ela não é nada disso, que a OMS está errada, que é histeria, que é coisa de comunista, enfim. Então essas pessoas preferem que outras pessoas vão trabalhar, que elas fiquem expostas aos vírus, inclusive elas mesmas, né? Pelo bem de quê? Da economia. Daí o que pode acontecer? CNPJ pode ressuscitar, CPF não. Então já aconteceu muitos casos, infelizmente, de pessoas cujo negacionismo, cuja ignorância custou a sua própria vida. Por exemplo, pessoas que foram acarreatas, que continuaram suas rotinas, gritavam aos quatro cantos que tudo isso era bobagem. Resultado, foram vítimas da sua própria ignorância ou vítimas da síndrome de Procusto. Mas existe uma cura para isso, que se chama conhecimento. Mas não é só o conhecimento de youtuber. Muito cuidado no que você vê na internet. É o conhecimento científico, que é o mais válido hoje em dia. Só basta querer estudar. Bom, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Desculpem se o vídeo foi muito longo. Eu realmente queria falar disso, que eu estava com muita vontade de fazer um vídeo sobre isso. Porque eu percebo que, por mais que eu escreva, as pessoas não gostam de ler, não têm o hábito de ler, então eu espero que esse vídeo esclareça muitas dúvidas de muitas pessoas. E eu não fiz live porque eu sou muito metódico. Se eu errasse, eu teria que fazer outra live. Então eu já me conheço, por isso que eu não tenho ainda segurança para fazer live. Mas eu espero fazer uma em breve. Se eu falei alguma besteira, me corrijam, coloquem nos comentários. Eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo em breve. Não com esse tema, claro, porque não é minha área, mas o momento permitiu eu fazer esse vídeo.
Minha área é astronomia e física. E sou divulgador científico também, por isso que eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo. Então é isso, valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem em casa e que a força esteja com vocês. Fui!